no nosso, né, lá do Movimento Espírita de São Gonçalo. Dirceu, por favor, fique à vontade, meu irmão. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Primeira coisa, vocês estão me ouvindo bem, tá, João? Estou ouvindo bem, não sei os Está outros ouvindo aí. bem? Eu estou Não, ouvindo então tá bem. ótimo. Então tá ótimo, porque eu estou na estrada e eu parei para conversar um pouquinho para vocês. Então eu tenho que agradecer mais uma vez a oportunidade dessa casa abençoada oferecer esse momento para a nossa reflexão, para os nossos estudos. E o item que nos foi designado é muito interessante, muito atual. Olha só, isso é uma das bem-aventuranças, né, que Jesus professou. E, no entanto, até hoje, Seu som parou. Sobre Melhorou. o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. O meu evangelho, e tem vários evangelhos que falam que é brandos, outro mansos, então tem palavras às vezes que ela tem o mesmo significado, mas são colocadas de forma diferente. Mas no meu são bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E nós vamos fazer uma reflexão, sobre essa realidade nossa atual. Nós poderíamos perguntar, nós hoje somos pacíficos e somos mansos? Com toda certeza, nesse momento, ou quando nós estamos na casa espíritas, nós ficamos mansos e pacíficos. Mas e quando nós saímos? Quando nós vamos para as ruas pegar os nossos carros, quando nós encontramos em nossa família pessoas que não pensam como nós, que não agem como nós, e aí nós somos pacíficos, nós somos mansos, né? E nós já estamos longe disso. Mas, no texto, para nossa reflexão, é que Jesus estava caminhando à beira do mar da Galileia, e aquela multidão que sempre o acompanhava, e ele, vendo aquele monte, subiu ao monte e começou a professar, né? Pregou, ele falou sobre as bem-aventuranças. Então, naquele momento, seus apóstolos sentaram ao seu redor e aquela multidão começou a se sentar para ouvi-lo. E nós vamos manter, dentro do texto do nosso estudo, falou da bem-aventurança dos aflitos, que o Kardec registrou no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5. E no capítulo 7, ele falou de bem-aventurados os pobres de espírito. No capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. E no capítulo 9, ele fala bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Mas é interessante que Kardec ele fala do capítulo 5, 7, 8 e 9 das bem-aventuranças. Mas ele dedicou o capítulo 6 ao Cristo Consolador. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que é muito interessante para nós que estudamos um pouquinho sobre o Espiritismo, nós podermos ler e podermos estudar um pouquinho sobre essas bem-aventuranças. E ler principalmente, e também sobre o item 6, que é o Cristo Consolador, onde vem mensagens aprofundadas sobre essas bem-aventuranças. Mas qual é o ensinamento? O que é bem-aventuranças dita por Jesus? São ensinamentos.
São ensinamentos de acordo com para revelar aos homens a verdadeira felicidade. Porque vejamos, nós estamos encarnados, mesmo no mundo de prova e expiação, com tantas dificuldades, mas nós viemos aqui para estudar, para aplicar os nossos ensinamentos, que nós aprendemos como estávamos na erraticidade, mas viemos aqui para sermos felizes. Mas como é ser feliz num mundo tão difícil como o nosso? Aí que Jesus fala, né? Precisamos conhecer as leis de Deus. Precisamos viver dentro da lei de Deus. Mas aí o que fez? Mateus, lá no capítulo 5, versículo 4 e 9, ele fala assim: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E no capítulo 4, do versículo 4, perdão, do capítulo 5. E no mesmo capítulo 5, ele fala, no versículo 9, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. Mas todos nós não somos filhos de Deus? Né? Todos nós somos filhos de Deus. O que ele quis dizer com isso? Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. Então vejamos, todos os nossos filhos, né, nós cuidamos com muito amor, com muito carinho, ensinamos quais são as leis de Deus, para que eles sigam as leis de Deus. Mas alguns, eles vão para o lado esquerdo, eles optam por outros caminhos que não são aqueles caminhos que eles foram educados. Mas eles deixarão de ser nossos filhos? Não. Serão sempre os nossos filhos. Só que, mesmo eles sendo filhos de Deus, para que ele tenha a brandura, para que ele consiga ter a felicidade real, ele precisa corresponder às leis de Deus. Então, com essas máximas dos brandos pacíficos, o Jesus, ele quer falar, que ele traz para nós, sobre a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, que anda dando uma lei, isso é a lei, que é totalmente contrária à lei da violência, da cólera. E Kardec, ele faz a observação na Instrução dos Espíritos, no capítulo que nós estamos estudando, do capítulo 9, onde ele fala sobre a afabilidade e a doçura, quando ele diz a afabilidade é a benevolência para com seus semelhantes. Fala da paciência. A paciência, a dor, que ele diz, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E ele fala obediência e resignação. Duas virtudes companheiras da doçura. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Mas também Kardec, no item, ele fala sobre a cólera. E ele diz assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, e a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vós considerar-vos, ao contrário, tão acima dos seus vossos irmãos, que em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E aí, meus irmãos, nós vamos
voltar à questão da mansuetude de Jesus, nós vamos falar sobre a brandura, né? Quando a cólera nos acontece conosco, onde se falam palavras que muitas vezes não condizem até mesmo com aquilo que nós pensamos, quem não passou daquele momento de ter muita raiva, muito rancor, muita cólera, e fala coisas que depois, no dia seguinte, vai para aquela pessoa que ele falou e diz: perdão, você me desculpa, não é isso que eu queria falar. Não é nada disso. Por favor, eu falei palavras tão rudes. Mas você já falou, ou nós já falamos. Inclusive, Kardec diz: se tivéssemos possibilidade de tirar uma foto, uma fotografia quando estamos na cólera, nós seríamos comparados a monstros. Só que as palavras ditas, elas já atingiram, elas já causaram dano. Então não há como reparar. Ah, mas me desculpa. Tá bom, a pessoa fala: tá bom, eu desculpo, mas ficou. Por isso que quando Jesus, diante de Pilatos, em momento algum, ele saiu daquele plano de mansuetude, de passividade, de brandura, mesmo sendo acusado de coisas que ele que não fez. Então nós temos a obrigação, nós temos o dever de estarmos sempre atentos com relação às nossas atitudes perante essas leis, perante essa bem-aventurança que nos proporciona nós nos tratarmos para que cada vez nós sejamos o máximo possível de brandos e pacíficos. Estamos num mundo de prova e expiação. Estamos num mundo onde as adversidades elas acontecerão. Mas é necessário que nós tenhamos entendimento de que só o amor constrói. Somente através do amor é que nós conseguiremos alcançar a verdadeira felicidade, o qual todos nós estamos à procura. Como é bom ser feliz. Quando nós estamos felizes, nós só falamos palavras doces. Quando nós estamos felizes, nós só emanamos irradiações positivas. Quando nós estamos felizes, nós fazemos com que aquelas pessoas que estão em nosso entorno também sejam felizes. E foi exatamente isso que Jesus fez. Quando Jesus veio à Terra, ele veio exatamente para nos ensinar sobre essa afabilidade, sobre essa mansuetude, sobre este amor, sobre essa bondade de respeito para com os outros. Mas ele diz mais. Então, quando Jesus, no capítulo 5, que é Mateus, e no capítulo 6, que Lucas também fala sobre esses dois itens que foi citado sobre bem-aventurados os brancos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque ele diz assim: por estas máximas, Jesus faz da brandura a moderação, condena por consequente a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar contra os seus semelhantes. Olha como é importante nós a gente tem essa capacidade de entender que uma palavra equivocada pode causar um dano muito grande. Mas ele diz mais: quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixarão de haver o egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Olha o que nós estamos assistindo nos nossos dias de hoje. Pessoas que
que têm a responsabilidade de trazer paz, saúde, segurança para o povo, aquelas pessoas que foram eleitas para o povo, que receberam valores para trazer, para proporcionar isso para as pessoas, muitos se praticam verdadeira falta de caridade, pensando exatamente em si, fazendo exatamente através do seu egoísmo, levando para aqueles menos favorecidos dor, para aqueles menos favorecidos menos condições ainda do que eles têm. Então, mas com essas duas menções de Mateus, também nós podemos pensar o seguinte, mas Jesus, ele também, nós podemos dizer que ele está nos fazendo uma promessa. Concordam? Uma promessa. Mas que promessa é essa? Nós espíritas, nós sabemos que nós estamos passando por um momento de transição na Terra. É um momento muito importante, mas muito difícil. Nós estamos vendo isso aí, é só ligar qualquer meio de comunicação, nós estamos assistindo. Já perceberam que as pessoas estão mais assim agressivas, elas estão mais assim, como diz o ditado, com um pavio mais curto. Apesar de estarem sendo feitos várias doações, estão sendo ajudando a outros, mas as pessoas estão num nível de estresse muito grande. Porque nós sabemos que esse momento da passagem do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração é um momento de uma mudança muito grande no planeta. E isso daí está trazendo para muitas pessoas situações que muitas vezes nos deixam até estarrecidos. Né? Assistimos casos de, num trocar de palavras no trânsito, as pessoas estão tirando a vida do outro. Né? Uma coisa assim muito, muito triste, muito dura, completamente contrário à lei de Deus. Então, vejamos que essa mensagem, essa reflexão, esse estudo da noite de hoje, fala exatamente desse momento, onde nós precisamos, nós temos que estar muito atentos aos nossos atos, aos nossos pensamentos. Nós não somos aquilo que pensamos? Se nós somos aquilo que pensamos, significa que nós temos que estar muito forte, muito fortalecido com as leis de Deus. E nós, principalmente nós espíritas, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ajudar, nós precisamos colaborar. Mas como fazer isso? Através da prece. Né? As casas espíritas estão proporcionando para as pessoas essas lives que traz uma paz, uma tranquilidade muito grande para muitos. Então é importante que tenhamos, que fiquemos cada vez mais juntos e participando desses momentos de estudos para que nós possamos nos fortificar diante desse momento tão difícil pelo qual a Terra está passando. Então, essa mansuetude, essa brandura, ela se faz presente muito em nossas vidas. Mas aí também nós podemos dizer o seguinte, Dirceu, mas Jesus é Jesus. Para Jesus é muito fácil. Mas nós temos tido exemplos fantásticos na Terra. Muitas vezes passam desapercebidos, mas são exemplos de espíritos que vieram, que estiveram conosco, e muitos ainda estão conosco que servem
como exemplo. Vamos imaginar, é lógico que Jesus está bem distante, em tese, com relação a essa mansuetude, né? Porque ele realmente conseguiu, e mesmo naquele momento derradeiro, ele ainda diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, nossa infantilidade, ele conhecia e sabia da nossa infantilidade, mas vamos pensar, por exemplo, no Chico, que nós, quase todos nós que estamos nessa sala, conhecemos o Chico encarnado. E vejamos, o Chico, jovenzinho ainda, o que acontecia com ele depois da perda da mãe? A sua madrasta, né, machucava-o com um garfo, furando a sua barriguinha, maltratando-o fisicamente. E quando ele, perante a sua mãe, ele chorava e ela dizia: meu filho, você tem que superar isso. Ela é a sua madrasta, trata-o com amor e carinho. Olha a mansuetude. E Chico, em momento algum, levantou a voz para aquela criatura. Durante toda a sua vida, passou por situações as mais diversas. Pessoas tentando, de todas as formas e maneiras, agredi-lo, não fisicamente, mas moralmente, e ele mantendo aquela serenidade, aquela passividade, aquela brandura, aquela suavidade daquele espírito superior que esteve aqui conosco, que nos serve como exemplo. Podemos pensar em Madre Teresa de Calcutá, podemos citar inúmeros outros. Vamos imaginar o Nelson Mandela, um homem que ficou preso durante 27 anos, dos quais 18 anos numa cela 4x4. Quando, do início dessa sua prisão, os guardas tentando preocupados com a sua agressividade, em momento algum, ele levantou a voz e conquistou toda aquela população, não só carcerária, mas também daqueles que o guardavam, e todos os respeitaram. Quando teve a oportunidade de conseguir a presidência, onde as pessoas estavam saindo e ele passou numa sala, né, que as pessoas, todo mundo com caixa, né, e ele falou: mas para onde vocês vão? Eles falaram: não, nós vamos embora, né, porque eu sou o novo presidente. Ué, mas por que vocês estão indo? Por quê? Porque eu sou o novo presidente. Ele falou assim: não, por favor, fiquem, eu preciso de vocês. Vamos trabalhar juntos. Vamos crescer juntos. Olha a mansuetude, olha a afabilidade, olha a doçura desse espírito extraordinário. Por isso que Jesus fala que quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver o egoísmo. E quando isso acontecer, o fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Então, meus irmãos, podemos citar outros espíritos extraordinários que tiveram conosco, né, que trouxeram para nós esses ensinamentos, que trouxeram para nós essa oportunidade do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento espiritual. Podemos citar aquele homem que um dia ele se entregou a Jesus, a Deus, Francisco de Assis. E ele já com aquela vestimenta simples, certa feita, andando na rua, passa um homem que trazia consigo a doença da hanseníase, naquela época a lepra. E eis que chega diante de Francisco e pede uma moeda. E ele, né,
tinha, botou a mão no bolso e tal, e não conseguia, achou uma moedinha. E ele deu uma moeda. E aí, essa mesma pessoa falou, mas mais uma moeda. E ele procurou de tudo que é jeito, de tudo, mas não tinha mais. Mas ele olhou para aquele homem doente, carcomido pela doença, e ele se emocionou de tal forma, ele o abraçou com muito amor e carinho. E nesse momento, Jesus aparece para ele dizendo, Francisco, é assim que eu quero que você seja, o homem do povo, esse amor, essa fraternidade. E era Jesus que estava diante de Francisco. Tal a sua doçura, tal a sua mansuetude, tal o seu amor que ele tinha para com o próximo, para aqueles que tinham muito menos do que ele. Lembrando que Francisco vinha de uma família abastada e tinha todas as condições de ter uma vida plena, materialmente falando, e ele optou pela lei do amor, que é a maior lei que alguém possa ter. Então, meus irmãos, nós estamos falando dessa bem-aventurança dita por Jesus. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Por isso que ele diz que a paciência, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Por isso que nós temos que ter paciência para conosco mesmos. Muitas vezes nós achamos, mas eu fui acometido dessa doença terrível. Por que eu? Porque Jesus escolheu que você tivesse essa doença, ou que você tivesse nessa situação qual você se encontra hoje, para que você possa aprender ainda mais sobre esta doutrina tão esclarecedora, essa doutrina que traz tanto conhecimento para todos nós. Podemos também citar o Dr. Bezerra de Menezes, que até hoje trabalha nas casas espíritas, ajudando, colaborando, curando, que já poderia estar nas orbes celestes, mas optou em ficar na Terra, nas orbes da Terra, para ajudar os que mais sofrem. E hoje o Dr. Bezerra trabalha em várias casas espíritas, levando conforto, levando cura, levando amor, levando carinho. Podemos falar da irmã Dulce, mas também podemos falar de Divaldo, por que não? O homem que dedicou, Raul Teixeira, são pessoas que dedicaram a sua vida a ajudar aqueles menos favorecidos. Então vejamos, nós temos a oportunidade, nessa encarnação, de encontrarmos a verdadeira felicidade. Porque a felicidade não são dos bens da terra. Então, quando ele fala dos bens da terra, quem tiver preso aos bens materiais, aos bens físicos, esses realmente, eles não vão ser felizes. Porque, vejamos, podemos usar exemplo, vocês já observaram que as pessoas que mais têm, mais querem, não são nunca felizes, porque quanto mais têm, mais desejam. E às vezes nós encontramos pessoas que têm quase nada, conseguem doar aquele pouco que ele tem, e são pessoas verdadeiramente felizes. Porque os verdadeiros bens não são os bens físicos, são os bens espirituais, são os bens morais. E é isso que nós precisamos buscar. A nossa felicidade moral, a nossa felicidade espiritual, a nossa felicidade de sairmos daqui, dessa encarnação, melhores do que aqui chegamos. Nós podemos pensar que sobre a afabilidade precisamos nos preparar
ao sairmos para a rua, ao encontrarmos aquele parente muito próximo que não coaduna muito com o nosso jeito de ser, com os nossos pensamentos, é um exercício para nós. É muito importante que nós tenhamos a capacidade dessa mansuetude para entender que o outro é como ele é, mas é uma oportunidade de aprendizado para nós. Lembram? Deus é Pai bom, justo e misericordioso. Ele nos oferece a oportunidade de nós nos melhorarmos, de nós nos prepararmos por uma próxima reencarnação melhores do que aqui nós chegamos. Então, meus irmãos, esse momento de estudo serve para nós como esse aprendizado. No Evangelho, no texto do Evangelho, quero destacar uma mensagem de um espírito amigo, está lá no Evangelho, no capítulo 9, uma Havre de 1862, onde ele fala da paciência. E ele diz assim: a paciência também é uma caridade. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Olha aí. Olha aquele amigo do trabalho que a gente não bate direito com ele. Olha aquele filho mais difícil para tratar. Olha aquele irmão que muitas vezes nos dá mais trabalho. Olha aquela nora, olha aquele sogro, olha aquela sogra. Olha o exercício. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais meritória, a de perdoarmos ao que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E aí eu destaco exatamente esse item, porque para nos trazer essa consciência de que nós precisamos mudar. Graças a Deus, hoje, nós já estamos mudando. O fato de nós nos permitir participar dessas reuniões oferecidas pelas casas espíritas. A oportunidade que nós temos de ouvir uma palavra simples, muito simples. E eu vou finalizar, porque, como eu disse no início, eu estou na estrada. Eu parei na estrada apenas para vir conversar com você. Eu vou parar um pouquinho mais cedo do que o programado, pedindo desculpas, mas aonde eu estou, já pediram para que, já fechou tudo, e as pessoas pediram para que eu me retire, que eu estou aqui, que eu vim buscar minha neta. Então, eu quero mais uma vez agradecer a Casa Espírita Cachoeirense, Centro Espírita Cachoeirense, a sua presidente, a Lucimar, todos os colaboradores, e agradecer pela oportunidade de vocês me darem essa oportunidade de eu melhorar e trazer o ensinamento do Evangelho de Jesus, que trouxe para nós através de Lucas e Mateus, do capítulo 5. Convido a todos à leitura do capítulo 9,
do Evangelho segundo o Espiritismo e vai trazer mais ilustrações ainda. Eu peço realmente desculpa por terminar um pouquinho mais cedo hoje. Então, Lucimar, João, a todos, meu muito obrigado.